Olá, bom dia família Bandeirantes, bom dia para você que nos escuta aqui pela intimidade do rádio ou também que nos acompanha pela internet. O nosso outro olhar de hoje é para a economia do Brasil e sua competitividade, portanto, para as nossas vidas, né? É o que todos queremos e precisamos. Qual o caminho, o segredo para que o Brasil preserve o equilíbrio na concorrência, garanta a competitividade das empresas nesse disputado comércio internacional e favoreça o desenvolvimento aí de todas as vocações produtivas. O que está planejado por parte do governo federal para um ambiente de negócios mais dinâmicos, focado no aumento da produtividade, na inovação, no empreendedorismo e no trabalho. O que estava planejado e precisou ser replanejado com a pandemia. Né? Entre os objetivos da gestão do ministro Paulo Guedes, estavam de colocar o Brasil na lista das 50 melhores economias para se fazer negócios até 2022. Provavelmente tudo isso precisou ser revisto em virtude dos desafios mais recentes. Pois bem, eu sou o jornalista Kleber Benvenu e nos próximos 30 minutos converso com o secretário de Desenvolvimento da Infraestrutura do Ministério da Economia, Gustavo Henning, gaúcho nosso, aqui de Porto Alegre, mais um jovem na equipe do ministro Paulo Guedes e tem entre seus encargos traçar e executar estratégias para o desenvolvimento econômico brasileiro. O Gustavo também é coautor da nova lei de informática, do novo marco legal de startups, do programa Brasil Mais, do programa de melhoria contínua da competitividade, entre outros projetos que impactam diretamente o Brasil. Gustavo N., primeiro de tudo, bom dia, meu querido, obrigado por estar conosco aqui nesse sábado de manhã. Bom dia a você, Kleber, a todas as amigas e amigos da Bandeirantes, um prazer enorme estar com todos vocês por aqui. Legal. Gustavo, acho que primeiro o nosso programa não é um programa de perfil pessoal, mas acho que devido à posição que tu estás, essa tua trajetória, mesmo tão jovem, convém aí conhecer um pouquinho da tua jornada pessoal, até chegar a esse posto tão importante e estratégico no Ministério da Economia. Fala um pouquinho aí desse teu percurso, meu querido. Kleber, não tão jovem quanto eu gostaria, 44 anos já, muito bem vividos, com uma quilometragem bem extensa. Comecei cedo, 16 anos, empresa familiar, depois tive a oportunidade de estagiar no nosso Banco do Estado do Banrisul, durante o prazo de 2 anos, que era o permitido para a legislação daquela época. Tive a oportunidade, então, de ingressar na indústria. Foi a minha primeira grande escola de negócios. A Companhia Fiação e Tecidos Porto Alegrense, era a Fiates, uma empresa de mais de 100 anos naquela ocasião. Lá tive a oportunidade de aprender diversos níveis do ramo de gestão e, a partir dali, então, empreendi, construí um negócio próprio no ramo de climatizações. Fui um dos primeiros, com outros 2 sócios, a importar ar-condicionados e, logo na sequência, nos tornarmos dealer da LG, no qual em 3 anos fomos os maiores distribuidores de ar-condicionados split quente frio do Brasil. Depois acabei desfazendo a sociedade e já nesse meio tempo participava muito já de diversas entidades empresariais. A primeira que eu tive a oportunidade de me aproximar foi a Junior Achievement, num trabalho social, no programa Mini Empresas, no qual recomendo aos executivos que tiveram a oportunidade de darem esse suporte, não só ser muito recompensador do ponto de vista de treinarmos jovens no mundo do empreendedorismo, no mundo dos negócios, mas também pela satisfação pessoal que nos dá e grande aprendizado. Na sequência, eu ingressei no Instituto de Estudos Empresariais, a entidade que formata todos os anos o Fórum da Liberdade, considerado um dos principais fóruns de debate na América Latina. Fui conselheiro fiscal e diretor dessa casa, é um dos principais institutos liberais do mundo. Tive a oportunidade também de ser vice-presidente do Instituto Liberal aqui do Rio Grande do Sul, o Instituto Liberdade, e participei de diversas outras, membro de Conselho da Economia da FEComércio, uma satisfação enorme lá com pessoas brilhantes, Marcelo Portugal, um grande economista que era o consultor da época da casa. Fui diretor da Associação Comercial de Porto Alegre, vice-presidente da Federação. Fui um dos fundadores do Comitê de Jovens Empreendedores da Fiesp, a Federação das Indústrias de São Paulo, no qual já tinha uma relação muito próxima na minha rotina de semanalmente, ou quase semanalmente, estar em São Paulo.
E acabei tendo a oportunidade, em determinado momento, também de fundar aqui o LEAD Rio Grande do Sul, o Grupo de Líderes Empresariais. Foi fundado pelo atual governador de São Paulo, João Dória. E na sequência dessa oportunidade, depois de 8 anos, dado o momento dele de fazer a transição para a vida pública, acabei ingressando como CEO global do LEAD, tratando de expandir esse processo em 17 regiões aqui no Brasil e 17 países. Depois disso, encerrada a minha missão, fevereiro de 2019, concluí esse trabalho e voltei para o setor privado, estava me estruturando para empreender de novo e acabei atuando como conselheiro de algumas empresas, conselheiro consultivo, e na metade do ano, 2019, então eu fui, não diria nem convidado, eu fui convocado pelo secretário especial Carlos da Costa, que é o secretário especial de Produtividade, Emprego e Competitividade, onde está inserida a SDIC, minha antiga secretaria de Desenvolvimento da Indústria, Comércio, Serviço e Inovação, onde ali era a figura do antigo MDIC, o Ministério de Indústria e Comércio, um dos mais fortes que tinham, excluída a competência do comércio exterior, que foi para uma nova secretaria especial dentro da fusão do Ministério da Economia. Então, junto com o Carlos da Costa, fizemos esse trabalho, onde alguns deles você já relatou e que a gente vai poder conversar mais à frente. E, na sequência, em março desse ano, dado a um ponto muito importante do Custo Brasil, que foi uma das principais entregas que nós tivemos de mensurar o tão chamado Custo Brasil, aquela expressão que eu ouvi há mais de 20 anos dentro dessas instituições, nós inserimos dentro do programa da Melhoria Contínua da Competitividade, junto com o Dr. Jorge Gerdau, Movimento Brasil Competitivo, mais 14 grandes associações brasileiras da indústria, e a partir daí chegamos aos números e as principais dimensões que esse custo pesava no bolso dos brasileiros, e a infraestrutura era um dos maiores. Então me foi dada uma nova missão de destravar alguns itens e elementos importantes que estavam na pauta, principalmente dentro do Congresso, algumas ainda infralegais, e a partir daí, então, conseguimos já destravar pelo menos o novo decreto do Marco Saneamento, que nós já vimos o efeito com o leilão da SEDAI, por exemplo, prevendo mais de 30 bilhões de investimentos nos próximos 30 anos e 22 bilhões de outorgas, e tenho certeza que o Corsã passará aqui por um modelo que será muito bem sucedido também. E hoje publicamos a MP das ferrovias, o antigo PLS 261, que vai também dar um caráter concorrencial muito mais dinâmico e trazer um ambiente com um modal logístico que é tão importante em outros países aqui para o Brasil. Enfim, estamos já numa fase, diria que, conclusiva da nossa missão. É um rápido resumo da nossa história. É uma trajetória mesmo, hein, Gustavo? Para 44 anos, tá boa essa estrada aí, hein? E essa experiência eu vivi, que é um pouco incomum, né, Gustavo, de ser da iniciativa privada, ser empreendedor, como é o meu caso. Hoje tenho atividade aqui na Band como um apoio, mas tenho também a minha empresa, Critério, de ir para o setor público, voltar a contribuir. E eu noto sempre por trás de pessoas com esse perfil, tem um pouco desse olhar prático, né? Da vontade de tentar fazer no menor tempo possível, o máximo possível. E é um pouquinho do que a entrega, ou bastante do que a tua entrega aí no Ministério está me parecendo isso, né? O próprio marco das ferrovias, para pegar esse exemplo aí, e o Custo Brasil, duas coisas que eram meio fetiche, assim, e que nunca se avançava, e agora vocês aí, tu estás conseguindo dar passos concretos, né? Sem dúvida, eu acho que isso vem da cultura empreendedora que nós vivemos, e isso se soma à competência de ótimos servidores que nós temos. A verdade é que a sociedade, de fato, e muitas vezes, e eu sempre dizia isso aos nossos servidores, com razão, tinha insatisfação porque os serviços, ou o nível de eficiência dos serviços não era o esperado. E você tem insatisfação, né? Você tem resultado abaixo da expectativa, insatisfação. Mas a verdade é que isso também é como funcionam as empresas privadas, Kleber. Tem empresas privadas que você tem gente muito boa, gente que está ali fazendo bem o seu papel, e gente que está num nível abaixo. Isso acontece em todas as organizações. E até, Gustavo, eu atendo aqui grandes corporações nacionais, e até o nível de burocracia, às vezes eu alerto para alguns clientes.
o nível de burocracia fica parecido do setor público quando é uma massa corporativa muito grande, né? Sem dúvida, eu diria até que eu colocaria como igual, muitas vezes. A É. diferença só é que se você tem pessoas que não estão dispostas a melhorar o processo para vencer essa burocracia, no privado você pode trocar. No público, esse é o grande inconveniente. Mas o que nós fizemos foi um choque de cultura. Nós trouxemos uma filosofia onde nós colocamos esse nível de expectativa nosso, que é o mesmo da sociedade, nós só espelhamos isso e dissemos, pessoal, se não dá para chegar aqui, também não vamos manter aqui onde a gente está, vamos construir um caminho para chegarmos juntos aqui de forma intermediária e já preparar um próximo passo. Até porque se você disser que vai fazer isso em 2 anos, uma transformação de cultura, eu diria que é mentira. Isso, não vi esse milagre aconteceu, se aconteceu foi muito poucas vezes no mundo empresarial, então é um processo contínuo e que tem que ser trabalhado, e aí é muito importante, Kleber, aqui também na nossa filosofia, construir modelos de sucessão. Então eu servi muitas vezes como um hunter, um headhunter, um caçador de talentos, na CPEC e até mesmo no Ministério da Economia, buscando pessoas de mercado para contribuir, e nas posições que eu deixei, sempre coloquei alguém. Temos hoje o Jorge Lima, à frente da SDIC, que é um executivo que passou por 10 empresas, muito mais capacitado do que eu, inclusive, com histórico muito maior, muito mais sênior, na casa de 62 anos já, e é um craque, e que tem ampliado, melhorado o nosso processo do Custo Brasil. Se percebe isso muito na equipe montada pelo Paulo Guedes, esse perfil aí de seleção de talentos mesmo, Gustavo. Que era o caso teu, do outro gaúcho aqui, o nosso Paulo Ebel, né? Uma equipe muito refinada. Agora, eu queria falar contigo por primeiro, perdão, em termos de pauta, sobre esse boom da infraestrutura mesmo, Gustavo. Ouvi um panorama teu, quer dizer, apesar de toda a crise aí que se viveu em virtude da pandemia, parece, queria ver se tu confirma isso, como é que tu analisa, que o Brasil está vivendo um boom em infraestrutura, é isso mesmo? Sim, é a velha história, Kleber, do mato alto. O Brasil, eu digo que tem muita oportunidade, porque infelizmente nos falta grande parte de infraestrutura, que trazendo uma análise mais de evidências, que é a nossa maneira de operar também, a gente não se baseia para tomadas de decisões em informações, e sim em dados. Dados são informações confirmadas. Então, o primeiro passo que você tem que fazer é fazer um levantamento, se certificar, e daí vem, por exemplo, o próprio trabalho do Custo Brasil, que nós lançamos em 27 de novembro de 2019, para vocês entenderem, o Custo Brasil, nós, quando fizemos a medição, separamos em 12 dimensões. Nunca me esqueço, um dia antes, o Dr. Jorge Gerdau me liga e diz, Gustavo, quanto você acha que é o percentual do PIB que custa para o empresariado brasileiro fazer negócios acima da média da OCDE? Não estamos falando do benchmark, não. Estamos falando da média. Eu disse, doutor Jorge, é obviamente um chute, né, onde muitas vezes nós vimos isso no Brasil, e obviamente que é isso que a gente está aqui fazendo, é mudar para ter mais precisão, 25%. Você errou, mas por pouco, 22% do PIB de 2019 era o custo acima da média dos países da OCDE que nós competimos. A partir daí, o número ficou claro, 1,5 trilhão de reais, este é o custo, do ponto de vista do montante, quanto nos custa para fazer negócio. E dentro dessas 12 dimensões, a primeira pergunta que ele me fez foi: qual você acha que é maior? Kleber, eu acho que se eu perguntasse para 10 pessoas, se não 10, 9 me diriam que o maior é o custo tributário. Parece o mais óbvio. E, obviamente, foi a minha opção. E ele disse: errou de novo. É o segundo, você errou por perto. Disse, qual é o primeiro, doutor Jorge? Ele disse: o principal custo do país é empregar capital humano. E quando você recebe essa notícia, para nós que viemos do setor privado, fica óbvio, porque realmente a nossa massa de trabalho, né, ela vem pouco capacitada. E ou as empresas investem fazendo essa capacitação do ponto de vista monetário, com recurso, com dinheiro, ou ela investe com o tempo. Você, Kleber, eu, Elai, treinávamos as pessoas, ou alguém da nossa equipe treinava essas pessoas. Então, obviamente, que isso onerava muito as nossas empresas em termos de custo,
que a educação é um desafio que todos nós sabemos aqui, que o Brasil, apesar de investir muito, é um dos países que mais investe, são cerca de 6% do PIB, ainda precisa melhorar muito a eficiência, que é aquilo que nós falávamos, da expectativa que nós temos como sociedade das entregas. O segundo, obviamente, então, é o tributário. O terceiro, aqui para a gente se ater ao nosso tema, é a infraestrutura, Kleber. São entre 190 e 230 bilhões de reais que nos carrega a nossa matriz de custo por falta de infraestrutura ou por um baixo nível de eficiência. E você veja que o Brasil hoje tem um estoque de infraestrutura na casa de 41%. E nós precisaríamos estar perto de 60%. O nível dos Estados Unidos, para a gente fazer um comparativo, é 64%. Então, a gente precisa crescer muito até 2040 para chegar num cenário transformador, onde a gente teria que sair também de uma participação de investimento de PIB em infraestrutura, que de 2011 para 2017, que é o nosso último dado confirmado, despencou da casa de 3 para 1,8, sendo que nos últimos 4, 5 anos, lá de 2015 para cá, já estava na casa de 2%, a gente já conseguiu cair da casa de 2%, só tem um caminho. Uma vez que a gente precisaria estar com 6%, ou seja, triplicar. O único caminho é um choque de investimentos privados. E é isso que nós estamos vendo agora no país. Então, de novo, como nós temos muito por fazer, temos muitas oportunidades para serem aproveitadas, como falta recurso. O país já vem lá desde do governo da presidente Dilma, sofrendo com déficits recorrentes e ampliados. O presidente Temer também sofreu muito com isso. Nós conseguimos reduzir um pouquinho em 2019, mas em 2020, com a pandemia, obviamente, isso disparou e não teremos outra alternativa a não ser o setor privado dar conta, e está dando essa resposta. Ele está vindo ofertando serviços em troca, obviamente, de buscar resultados. Ali, nessa visão anterior, se valorizava, se acreditava, se apostava mais ou quase que única exclusivamente no investimento público, né? Agora, o governo está buscando, pelo que eu noto, esse equilíbrio ali com a pauta do ministro Tarcísio, de um lado, né, de obras públicas mesmo, e de outra, essa abertura para parcerias, concessões e afins, né, Gustavo? Tem uma pauta grande nesse sentido aí de coisas acontecendo, né? Não, perfeito. A gente trabalha muito afinado com o ministro Tarcísio. Esse decreto hoje da MP, essa medida provisória do Marco de Ferrovias foi um trabalho em conjunto. Nós, obviamente, damos muito mais o olhar concorrencial e a questão do impacto econômico. Tratamos da questão dos temas regulatórios para que deem segurança para a aproximação dos investidores, e infra vem com olhar estratégico de como disseminar a melhor infraestrutura para o país, faz os melhores para o modais. negócio. Exatamente. O que nós temos é uma parceria muito afinada para a gente conseguir finalmente entregar o serviço, que é o que interessa para o cidadão. Não interessa se ele é público ou privado. No final das contas, quem paga é sempre o cidadão. Então, nós precisamos ter essa solução. Aquele provérbio chinês, né? Não importa a cor do gato, o importante é que mate o rato, né? É um pouco isso, né? O cidadão quer serviço público de qualidade. Gustavo, não tem como falar contigo sem te pedir também um panorama sobre o momento da economia. Alguns estão falando de recuperação em V, alguns estão contestando, dizendo que o Brasil está sofregueando por conta da instabilidade política, enfim, desse teu olhar, outro olhar, que é o nome do nosso programa, privilegiado. Como é que tu vê essa recuperação e o desafio do momento? A recuperação, realmente, de novo, olhando as evidências, os dados, ela é clara, ela é muito clara. Você perceba que quando a gente vê o ritmo do emprego formal, o CAGED, índice CAGED, que é aquele que se mede o número de carteiras assinadas com as carteiras que foram desligadas e o saldo, nós já passando, se somarmos desde 2019, que foi um saldo, se não me engano, na casa de 650 mil empregos, mais 2020, no ano de pandemia, que as medidas foram muito assertivas. Nós desenvolvemos também na secretaria, Kleber, o PRONAMP e o PAC-FGI, porque as micro e pequenas empresas ficam dentro da nossa competência, porque eu também fui de 2010 a 2015 conselheiro do SEBRAE aqui no Rio Grande do Sul, e eu, então, acabei sendo direcionado como o conselheiro do SEBRAE Nacional,
e a gente, dado que tinha essa competência de secretaria, fizemos um trabalho muito forte nisso. O auxílio emergencial e o BEM, que era o programa de auxílio ao emprego, que foram de manutenção ao emprego, que foram muito importantes, nos trouxeram um ponto muito positivo e prepararam 2021 para um ano com a atração do emprego formal muito alta. Na questão do PNAD, que é o método do IBGE, que ele pergunta se as pessoas estão ou não ocupadas, né, aí você já inclui o informal. E aqui a nossa leitura é que esse índice ainda teimava um pouco em cair, devido a que esse tipo de trabalho dependia muito de fluxo. E dada a pandemia e as restrições e o isolamento, muitas dessas pessoas ficaram sem alternativas de ter esse trabalho, e, obviamente, também isso impacta no número positivo do CAGED, porque elas se viram obrigadas a procurar empregos formais. Então, emprego é muito positivo. Hoje, saiu a redução, inclusive, do PNAD, né, de 14,7% para 14,1% de desemprego. E eu tenho certeza que até o final do ano isso vai cair muito, porque as pessoas estão, dados os números menos piores, eu diria, né, porque qualquer morte tem que ser considerada um número ruim, com números menos piores, esse nível de emprego informal também, as pessoas vão poder executar os seus trabalhos. Outro índice que é muito positivo, que eu diria para a retomada do crescimento, que a gente não comemora na CPEC, porque nós somos a casa do setor privado, é o aumento da arrecadação. O aumento da arrecadação, ele é claramente um reflexo da alta atividade econômica, porque ele é percentual do que é produzido. Este também tem sido bem intenso já há vários meses seguidos. O consumo de energia, que também cresceu muito, principalmente o industrial. Então, nós vemos também os índices de confiança dos empresários e os resultados de crescimento que são publicados pelas federações e confederações, têm todos sido positivos. Então, a retomada é indiscutível para esse ano. Agora, a gente precisa continuar atrás das reformas, porque o nosso problema não é esse ano. Nosso problema é ano que vem, para daqui a 2, 3, 4, 5, 10 anos, 2 décadas. Nós precisamos fazer as reformas estruturais que estão, principalmente, dentro do Congresso Nacional, para que a gente tenha maior tração e maior competitividade para encarar os nossos players que têm cada vez mais se tornado mais agressivos, mais competentes, Nós ou seja, estamos nós não podemos falando aumentar a distância. principalmente da tributária e da administrativa, Gustavo, dessas duas reformas? A tributária e a administrativa, elas estão diretamente ligadas, porque nós precisamos reduzir o tamanho do Estado. Se você não reduzir o custo, você não reduz a carga do imposto pago. E a segunda coisa é a questão da simplificação da matriz, que realmente é um manicômio tributário, como muitos utilizam, e deixar muito claro que quem paga o imposto não é o empresário. Claro que as empresas têm o seu devido imposto, mas a grande carga dos impostos, quem paga são os consumidores, está lá no preço. Tudo que a gente paga, o imposto está no preço. O empresário repassa, quem está pagando é você. Então, essa filosofia que nós temos que colocar de que o Brasil é muito caro, por isso vem o estudo do custo Brasil, por isso que a gente vem mostrando a necessidade das reformas, é nada mais do que deixar claro para a sociedade brasileira, o brasileiro que está lá na ponta batalhando, que acha que ele recebe alguma coisa de graça, tudo sai do bolso dele. Tudo. A diferença é que muitas vezes é dividida entre todos. Gustavo, eu acho que de algum modo tu até já contemplou, mas é uma das tuas pautas aí sempre a melhoria do ambiente para fazer negócios, né? Tu tem esse viés de jovem empreendedor, e assim como eu, ainda dá para nos tirar por jovem um pouquinho, né? O que falta ainda? Claro, tu está falando aí da desburocratização, sem dúvida, mas para o Brasil se tornar uma economia mais plausível, mais amiga de quem faz negócios e de quem empreende aí. Qual tu acha os próximos passos a evoluir? Bom, eu diria duas coisas, né? Nós precisamos avançar nas reformas, você citou duas importantes, mas nós temos diversos projetos, foram 34 que nós selecionamos no início do ano, com o novo presidente da Câmara, Arthur Lira, que tem feito avançar as pautas no Congresso, tanto ele quanto o presidente Rodrigo Pacheco no Senado. Nós temos caminhado de forma mais veloz, 43% dos projetos até o mês passado tinham sido aprovados, propostos pelo governo, que é um bom número, considerando, comparando com demais governos.
Este é um ponto importante, mas nós temos lá, que está aqui sobre a nossa pauta ainda, o marco legal de modernização do setor elétrico, muito importante para a gente atrair maiores investimentos, não ficarmos reféns de nenhuma crise hídrica ou até mesmo de outras matrizes. Nós temos que avançar muito num pé de concessão de PPPs, de concessões e PPPs. A gente precisa mudar esse modelo, deixar ele mais friendly, mais amigável para os investidores, principalmente os estrangeiros, para que a gente tenha acelerada a capacidade de investimento e projetos maiores. Eu diria também que o segundo ponto, Kleber, é que nós tivemos já um impacto importante, que foi a antiga MP da Melhoria do Ambiente de Negócios, agora a Lei 1040, que nasceu com a gente lá no fim de 2019, e um outro gaúcho que faz parte da CPEC também, da nossa Secretaria Especial, o Gianluca Lorenzon, um jovem, o mais jovem secretário da história do Ministério da Economia e do antigo Ministério do Planejamento. Foi um dos autores da Lei da Liberdade Econômica, pegou esse nosso início de processo e o multiplicou por 5. Esse vai direto ao impacto do Doing Business que você trouxe, nos colocar na posição número 50 até 2022, obviamente, não só pela pandemia, mas o próprio Banco Mundial adiou um ano, porque houve problemas na avaliação lá fora e eles estão revendo o método. Então, nós vamos ter provavelmente o impacto de 2023, mas o Brasil, esse ano, já deve sair da 70ª, 24ª posição que estamos para menos de centésimos. A gente já deve passar para alguma coisa em 97, 98 com essas medidas. Apesar dos pesares, aí o que queria deixar o último minuto aí, passou muito rápido, né, Gustavo? Apesar dos pesares, estou te vendo otimista, e o Brasil, tu desenhas aí uma projeção de que o Brasil vai sair dessa, está consistente e vai melhorar, né? Então, meu querido, deixa aí a tua mensagem final para os conterrâneos gaúchos, ao mesmo tempo aí em que te agradeço por ter batido esse papo conosco aqui. Eu que quero agradecer o seu convite, da equipe, mas principalmente a atenção de todas e todos, os nossos gaúchos aqui, que muito nos orgulham, não aqui no estado, mas fora também. Eu tenho viajado muito o Brasil esses últimos anos e sempre tenho encontrado personalidades gaúchas em posições de liderança importantes em vários estados brasileiros. Dizer que, de fato, sou um otimista, mas sou um otimista bem realista, Kleber. Eu acredito que as medidas... Tu falaste aí, né, com base nos dados que tu citaste vários aí, né? Por evidência, se você for comparar a hiperinflação que nós tivemos no passado, taxa de juros que já saiu de 26, nós chegamos a 2,25, o dólar que nós já chegamos um dia a termos, eu me lembro, de 0,88, ou seja, temos uma perspectiva muito boa para o país ainda, nós temos capacidade instalada de indústria ainda que a gente pode aproveitar, nós temos muita gente boa para empregar, nós temos uma capacidade de trabalho. Muita gente afirma que o brasileiro é preguiçoso. Meu caro, eu não acredito uma pessoa que sai de casa às 6 da manhã, trabalha 8, 10 horas, volta levando mais 3, é preguiçoso. Não tem nada disso, não. São batalhadores. E a gente tem muita oportunidade, que temos muito recurso. O Brasil tem demais, tem tudo demais. Às vezes pode até ser um problema. Tem muito alimento, muita água, muita disposição de energia, muito minério, enfim. A gente tem muita riqueza, a gente só precisa ser mais eficiente no aproveitamento delas para gerar um nível de bem-estar social muito melhor do que temos hoje. Bacana, Gustavo. Obrigado, que Deus abençoe vocês indo bem, o Brasil vai bem também, né? Muita iluminação aí, discernimento, né? Em cargo público é tão importante. Um grande abraço para ti aí, tá? Amém para todos nós, muito obrigado. Um abraço. Maravilha. Agradecemos também vocês que nos acompanharam em mais este sábado. Voltamos no próximo programa com mais uma edição. Bom final de semana e até lá!